paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Nathan Santos e no vídeo de hoje iremos entender quem era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Amém? Então, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo para a glória de Deus. Primeiro Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Louvado seja Deus. E ele estava no princípio com Deus. Amém? Louvado seja. No princípio, ó glória, no princípio nós sabemos que antes da fundação do mundo, antes de tudo, ele já existia. Louvado seja Deus. O texto no livro de Provérbios diz: ainda que ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele já preparava o céu, aí estava eu. Glória a Deus. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 8, verso 26 a 30, parte A do versículo. Amém? Então, no princípio era o Verbo. Então, antes de tudo ser criado, ele já existia. Por isso que no princípio era o Verbo. Que é um Verbo, o próprio Filho de Deus. O próprio Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A segunda parte do versículo que nós acabamos de ler diz assim: era o Verbo. Oh, glória a Deus. Né? Desde a sua iniciação, oh, glória, a revelação da humanidade de Deus se apresentou como um Verbo. Quando Moisés, há cerca de 1500 a.C., perguntou seu nome, o Senhor respondeu: sou eu que sou. Oh glória, porque eu era o Verbo. Amém? O próprio Jesus, o próprio Deus. Lá em Êxodo capítulo 3, verso 14. A Torá viva, ao comentar o nome de Deus, Yahvé, WHVH, diz que o tetragrama denota nível de onde o presente, passado, o futuro são o mesmo. Por isso que ele diz: era o Verbo, oh glória, desde a época de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. E quem era o Verbo? Louvado seja Deus. Então, repare que os três tempos básicos que o Verbo é um conjugal. Que é isso, irmão Natan? Ao lermos o relato da criação no livro de Gênesis, vemos que o Verbo ali revelava a sua própria boca. E disse Deus: haja luz. Haja é um verbo. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 1, verso 3. Entender que o Verbo é Deus. E parece tão difícil quanto entender. Complicada a gramática portuguesa, porém, se analisarmos mais profundamente, veremos a perfeita consonância da gramática com a teologia. Em primeiro lugar, o verbo haja. Oh glória. Então, ele era o Verbo. Louvado seja o nome do Senhor. Haja foi empregado no sentido de existir, fazer, correr, acontecer. Então o Verbo se fez tudo existir. Nele foram criadas todas as coisas que nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono ou glória, louvado seja o nome do Senhor, dominação, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Louvado seja Colossenses capítulo 1, 16. Então o verbo haja está no imperativo, afirmando, é uma afirmativa imperativa, é o modo verbal que exprime uma ordem, palavra de Deus. Louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre o céu, que louva o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criadas. Salmo 148, verso 3 e 5. Aleluia. Então, o Verbo era Deus. Ou seja, então, o Verbo aparece no primeiro lugar. Então, o próprio Deus aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O terceiro significado desse versículo, significa que o Verbo estava com Deus. Louvado seja o nome. Outra tipologia, outra afirmação do próprio Jesus aqui nessa palavra forte de João. Amém? Não resta dúvida de que alguém estava no princípio com Deus. No livro de Gênesis, quando lemos o relato da criação do ser humano, Deus diz, olha que Deus diz: façamos-se o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26, a parte A do versículo. Se Deus estivesse sozinho, o verbo não estaria no plural.
Você está me entendendo? Por isso que é o próprio Jesus que está lá na fundação do mundo, o próprio Deus e o Espírito Santo. Louvado seja Deus. A outra parte do mesmo versículo que acabamos de ler, que significa: o verbo era Deus. Louvado seja Deus. Ao propor alguém criar um conjunto ou semelhante a Deus, não conversou com um anjo, mas com alguém semelhante a ele. Né? Se o verbo era Deus, nós acabamos de ler, né? Então Deus conversou com alguém semelhante a ele. Louvado seja Deus. Quem é um verbo? O verbo é o próprio Filho de Deus. O verbo é a palavra de Deus. O verbo é Jesus Cristo de Nazaré, o próprio Deus. Amém? Então Deus não conversou com outro Deus. Acreditar, né, que o verbo é outro Deus? Não, irmão. Indefinido menor seria chamar Deus de mentiroso, porque ele mesmo afirma que não há outro Deus conforme lema a sua palavra. Vende agora que eu sou, não há Deus além de mim. Deuteronômio capítulo 32, verso 39, a parte A. Então que Deus disse: façamos a imagem. Deus está conversando com quem? Lá em Gênesis, né? Está conversando com o próprio Jesus, com o próprio Deus. Então não existe outro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não nos assombreis, nem temeis, porventura não vos declarei há muito tempo que não vos anunciei. Vós sois minhas testemunhas, e acaso não há outro Deus além de mim? Não há outra rocha, não conheço nenhuma. Isaías 44, 8. Quem mostrou isso desde a antiguidade? Quem há de muito anunciou, porventura não sou? Eu, Senhor, pois não há outro Deus senão eu, o Deus justo, o Salvador, não há além de mim. Isaías 45, verso 21. Todavia o Senhor, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não conhecereis outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Ou seja, plural aqui. Então, Oséias capítulo 3, verso 4. Apesar de muitos, Deus é um Salvador. Jesus é o Pai, somos um. Né? Olha o que Jesus disse. Deus é o Salvador. E Jesus disse: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, verso 30. Né? Na véspera da sua morte, Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Uma palavra que é só direcionada que o próprio Deus falou para Moisés, que eu sou. Está me entendendo? Então Jesus está declarando que ele é o verbo e é o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Então, Deus seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja glorificado. Então é isso. Quem é o verbo? Aleluia. O verbo é o Filho de Deus. O verbo estava desde o princípio da criação do mundo. Antes de existir todas as coisas terrestres, Deus já existia. Jesus já existia porque ele é Deus. Ele é Deus. Oh, glória a Deus. E o verbo significa a palavra. E a palavra significa o próprio Filho de Deus. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.